Aleluia, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo em nome de Jesus, nesta noite de culto, de celebração ao nosso Deus, o nosso amado Senhor, o nosso tudo, o nosso Jesus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração, a Ele celebração, porque Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, e nos alegramos na presença do grande Rei. Onde você está, na sua casa, faça desse lugar o lugar santo que cremos que é, diante da presença e da glória de Deus, em nome de Jesus, e celebre com muita alegria. Afasta os móveis, afasta sofá, afasta tudo, para que você tenha espaço para exaltar, para adorar, para glorificar e para bendizer o nome do Senhor. Em nome de Jesus, fecha teus olhos para que nós possamos orar a Deus e entregar a Ele, consagrar a Ele este culto que tem um propósito exclusivo de louvar ao nome do Senhor, de glorificar o nome dEle, de exaltá-lo, porque Ele é grande, Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é digno. Pai, nessa hora, meu Senhor, estamos, Deus, na Tua presença, celebrando, meu Senhor, a manifestação da Tua graça sobre nós, o Teu Espírito, meu Senhor, que repousa sobre nós e que dirige o nosso ser, meu Senhor. Agora, Deus, em nome de Jesus, recebe, meu Senhor, de cada um de nós, o louvor, a adoração, a entrega, meu Senhor, ó Deus, voluntária, de corações que professam o Teu nome, de lábios que anunciam o grande reino, em nome de Jesus, e que através, meu Senhor, deste culto que nós endereçamos ao Senhor, Tu possas, meu Pai, se alegrar, ó Deus, da Tua igreja em unidade, glorificando, exaltando e bendizendo o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Assim, querido Deus, em nome de Jesus, prepara os nossos corações nesta noite, para que seja uma noite, meu Senhor, de muito a transbordar do Teu Espírito. Nós ansiamos pelo Teu Espírito, nós dependemos do Teu Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus, se conosco, nos ajuda nesta hora, nos auxilia, nos conduz, ó Deus, no caminho que o Senhor nos quer conduzir, e também, meu Pai, conforme aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, para que nesta noite, meu Senhor, estejamos completamente entregues e completamente dependentes de Ti. Fala conosco, meu Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz agora mesmo, meu Senhor, em nome de Jesus. Toca cada coração, toca cada vida, meu Senhor, ó Deus, manifesta o Teu Santo Espírito em cada lar, em cada casa, meu Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, são pessoas, meu Pai, que estão, meu Senhor, assim como nós aqui diretamente da igreja. Ó Deus, nós estamos neste instante, meu Senhor, aplicados em Te louvar, apenas Te adorar, apenas Te exaltar, meu Senhor, em nome de Jesus. Assim recebe, Pai, em nome de Jesus, a nossa grande alegria, a nossa grande satisfação e a nossa grande celebração, porque nós estamos diante do nosso Deus, um Deus que é vivo, um Deus que é real, um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso e portentoso, e a Tua glória, meu Senhor, está e é manifesta nesta terra para a glória do Teu nome. Oramos, querido Deus, em nome de Jesus, e dizemos a Ti glórias ao Teu santo nome, Jesus, porque Tu és santo, Tu és o Yeshua, Tu és o Senhor, Tu és o Messias. Aleluia, 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 aleluia. Você é bem-vindo aqui, vem Jesus e reina neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você é bem-vindo aqui, a casa é tua, pode entrar. Ah, Senhor, vem sobre nós, vem Jesus, nós queremos Te ouvir. E só o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar. Ah, Pai, em nome de Jesus, sobre nós, Pai, ministra, ó Deus, o Teu amor, Pai, sobre todas as coisas, Senhor. Declaramos que essa casa é Tua. Diga você, diga assim, ó: essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus.
essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, faz assim no lugar que você está agora, dedica a sua casa, no lugar da sua moradia, onde está a sua família, onde está o teu lar, dedica a Ele, diga para Ele que a casa é dele. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa onde você mora, o lugar onde você está agora, consagra ela ao Senhor, dedica ela ao Senhor. Jesus, ó Deus, apodera-te, meu Senhor, desta casa agora. Os lugares, meu Senhor, que estão sendo erguidos, Pai, estão sendo levantados como tabernáculos santos a Ti, Pai, em nome de Jesus. As casas, as pessoas, os lares, as famílias, todos, meu Senhor, consagrados e entregues em Tuas mãos, Senhor, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. E assim, meu Senhor, manifesta o Teu querer, meu Pai, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada vida, em nome de Jesus, porque nós queremos, Pai, que o Senhor apareça e o Teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar, apareça e o Teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Diga-se para Ele: apareça e o Teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Seja a tua casa cheia do Espírito Santo de Deus, seja a sua casa cheia da glória de Deus, e deixa o Espírito te incendiar. Vem me incendiar, apareça e o Teu nome cresça. Enche cada casa, Jesus, enche cada lar. Apareça e o Teu nome cresça. Incendeia, Pai, cada casa, cada família, cada lugar. Você é bem-vinda aqui. A casa é tua, pode entrar. É, Senhor, nos esvaziamos de nós. Eu quero me esvaziar de mim, para que o Senhor possa reinar. Sobre o Teu vento aqui, como Teu trono vem reinar. Nós queremos te ouvir. Fala para o Senhor, os nossos ouvidos tão sensíveis ao Teu Espírito. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, é tua, Pai. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, apareça, que o Teu nome cresça. Enche este lugar da Tua glória, enche este lugar do Teu amor. Apareça, que o Teu nome cresça. Incendeia-nos, Jesus, vem me incendiar. Apareça, que o Teu nome cresça. Enche este lugar, enche cada lar. Apareça, que o Teu nome cresça. Incendeia cada pessoa, Pai, em cada lugar. Apareça, que o Teu nome cresça. Que o Espírito Santo enche o seu lar e possa te alegrar. Apareça, que o Teu nome cresça. Abre o teu coração, que Jesus
quer fazer queimar de adoração, de adoração, Yeshua, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais do Teu Espírito, Yeshua. Derrama paz sobre nós, mais da Tua presença, faz, Senhor, vem nos transbordar, Yeshua, 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 a razão de ser do nosso amor, da nossa devoção, da nossa adoração, Yeshua, Yeshua, Deus, grande é o Senhor, tão grande, oh meu Deus. Você pode dizer isso? Diga: eu cantarei quão grande, oh meu Deus, e todos hão de ver quão grande, oh meu Deus, quão grande, meu Deus, eu cantarei, cantaremos, Pai, o Teu amor, cantaremos, meu Senhor, o Teu favor sobre nós. Ó Deus, o quanto as pessoas, Pai, precisam do Teu amor. Quão grande, oh meu Deus, eu cantarei quão grande, oh meu Deus, e todos hão de ver quão grande, oh meu Deus, com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir e temer com a sua voz, temer com a sua voz. Quão grande, oh meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande, oh meu Deus. Declare que Ele é grande, anuncie para sua família, para sua vizinhança, diga que Ele é grande, quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Diga você: quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Repete isso, diga que Ele é grande, diga: quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande Tu és grande, Pai, o meu Senhor, meu Redentor. Tu és grande e és o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, para sempre eu cantarei que Tu és grande, Jesus. Tu és grande, Jesus. Gadol Elohai Shirki Gadol Elohai Kol Echad Gadol Elohai. Grande, grande, quão grande é o meu Deus. Eu canto que Tu és grande, meu Deus, e todos hão de ver que Tu és grande, Pai. Tu és o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Nós cantamos, meu Senhor, a grandeza do Teu Espírito. Nós cantamos a grandeza do Teu amor. Nós cantamos, meu Senhor, as Tuas misericórdias e a Tua graça, sempre grandes e manifestas sobre nós. Em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Senhor, nessa hora nós colocamos diante de Ti, Deus, as nossas vidas. Meu Senhor, estamos com os nossos corações abertos e receptivos, meu Senhor, a palavra que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Deus, trata conosco. Não queremos, meu Senhor, que passe este tempo sem que a Tua boa mão, meu Senhor, se manifeste a nós. Nós não queremos, meu Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja oculto ao nosso sentir. Ao contrário, nós queremos percebê-lo, Pai, com profundidade e com intensidade, Pai, em nome de Jesus. Assim nós Te agradecemos, Pai, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Seja louvado e engrandecido o Senhor para sempre. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu creio neste amor de Deus tão grande, de um Deus que é tão grande, tão generoso, e que manifesta esse amor, manifesta essa graça, que faz com que nós sintamos esse tão grande amor dele manifesto a nós, e o Senhor nos toma como filhos amados do seu coração. Assim nós fomos recebidos e acolhidos por Ele como filhos. E por essa razão quero dizer para você que acompanha, onde você está acompanhando agora essa mensagem, eu quero que você saiba que Deus ama você, Deus ama a sua família, Deus ama a sua casa, e Deus tem propósitos na sua vida, na sua família e na sua casa. O Senhor tem propósitos para cumprir na sua vida, na vida da sua família e na existência, na história da sua casa. Assim como você, diante de Deus, também é alguém com propósitos, e sua família tem propósitos perante a face do Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa alegrar o seu coração e possa enchê-lo de graça, enchê-lo de alegria, porque o Senhor está conosco. Ele está em meio à sua igreja, entronizado em meio aos louvores do seu povo, e assim nós nos colocamos diante de Deus. Amém? Você está com a sua Bíblia na mão, tenho certeza que você já está devidamente municiado
com a palavra da verdade, palavra viva, palavra que transforma, palavra que muda. Então, em nome de Jesus, toma a tua Bíblia nas tuas mãos, em nome de Jesus, porque agora, Pai, nós entregamos ao Senhor, ó Deus, a palavra, Pai, que o Senhor nos traz por meio das Escrituras, mas sobretudo, Senhor, a revelação que está por detrás da letra. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá, meu Senhor, o entendimento, capacidade perceptiva, meu Senhor, ó Deus, de natureza espiritual, de cunho espiritual, para que nós possamos compreender, Deus, aquilo que o Senhor está trazendo a nós. E por revelação, meu Senhor, o Senhor está esclarecendo e nos dando o entendimento e as capacidades espirituais para a compreensão da tua voz, meu Senhor. Manifesta agora sobre nós e que ecoa no mais profundo dos nossos corações. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos completamente dependentes de Ti e entregues ao Senhor. E nada, meu Senhor, há de tirar a nossa atenção, porque estamos com os olhos fitos na cruz, olhando para Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso amigo, o nosso Pai, o nosso Salvador. A Ele honra, a Ele glória, a Ele adoração, a Ele celebração, a Ele majestade, porque Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Em nome de Jesus, eu sei que onde você está com a sua Bíblia firmada nas suas mãos e dizendo: eu sei que Deus vai falar ao meu coração. Então diga aí onde você está, diga: eu sei que Deus está falando já ao meu coração. Fala novamente aí, eu sei que você pode falar, então diga: eu sei que Deus está falando ao meu coração. E tenha certeza que Ele está falando contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. Então, agora que você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, o livro de Bereshit, o livro dos princípios, no capítulo de número 7, capítulo 7, no versículo de número 1, versículo 1. Gênesis capítulo 7, verso de número 1. Assim diz a palavra do nosso Deus: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Eu vou repetir o texto. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Deus seja louvado, glorificado seja, meu Senhor, o teu santo nome. Nessa hora, Pai, que os nossos corações estão ávidos pelo que o Senhor tem a tratar conosco. Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado. Queridos, nós estamos diante de um texto conhecido de muitos em nossas muitas leituras da palavra. Nos damos conta da história de uma família e os propósitos de Deus na vida de uma família, especificamente uma família por uma característica muito peculiar, por uma conduta muito específica diante do Senhor. Estamos falando da história de Noé, da família de Noé, da vida de Noé, mas eu quero conversar um pouco a respeito de questões que estão no entorno da história da família de Noé e que é muito importante que a gente se dê conta porque que a família de Noé foi a família escolhida para poder entrar na arca e para poder cumprir aqueles que eram os propósitos de Deus. Primeiro, eu quero dizer antes de qualquer coisa que Deus tem propósitos nas famílias. Preste atenção nisso. Deus tem propósitos nas famílias e as famílias têm propósitos diante de Deus. Percebe que é uma via de mão dupla. Deus tem propósitos nas famílias e as famílias propósitos diante de Deus. E nós estamos exatamente testificando desta verdade pelas Escrituras, no momento em que a Bíblia fala da vida de Noé e da família de Noé, mostrando que antes desse capítulo 7, verso 1, o capítulo 6 mostra como estava configurada a terra e como eram as famílias em que Deus havia colocado os seus propósitos e elas não corresponderam na mesma medida. Percebe isso? Ele não faz, está escrito que ele não faz acepção de pessoas. E de fato ele não faz acepção de pessoas. O mesmo Senhor que era manifesto na antiguidade é manifesto nos dias de hoje. Ele se apresenta como a possibilidade de estarmos em comunhão com Ele
e termos a vida abundante que nos é assegurada e prometida em sua palavra. Mas obviamente que ele não nos força coisa alguma, como na antiguidade ele também não forçava ninguém. Mas olha que o capítulo 6 fala nos seus escritos, no decurso dos seus versículos, e a Bíblia fala de maneira muito clara, no versículo de número 11, que a terra estava corrompida. Capítulo 6, versículo 11, o texto bíblico diz que a terra estava corrompida diante da face de Deus, e ela se encheu de violência, uma terra cheia de violência, uma terra cheia de características que faziam com que ela estivesse completamente dissociada da pessoa do Criador, da pessoa do Senhor. Deus olha para a terra e, ao invés de enxergar na terra famílias com as características que Deus havia posto, colocado, e sobre elas estabelecido o seu propósito ou os seus propósitos, agora ele enxerga famílias que não correspondem aos propósitos que o próprio Senhor havia determinado e designado sobre elas. Encontra apenas a família de Noé. E o capítulo 7, versículo 1 deixa isso evidente, que Noé e a sua família se configuravam como uma família justa dentro de uma geração que estava corrompida, uma geração que estava afastada da presença de Deus, da glória de Deus. Olha para a vida da sua família, olha para a sua casa, olha para quem você é, olha para os seus, para a esposa, olha para filhos, olha para pai e mãe, e começa a enxergar nessas pessoas que Deus tem propósitos, porque o Senhor nunca deixou de ter propósitos manifestos sobre as famílias, mas o Senhor também nunca exigiu que as famílias correspondessem aos propósitos que Ele determinou sobre elas. Olha que quando acontece o prenúncio do dilúvio, o Senhor ele observa a característica de cada uma daquelas pessoas, totalmente avessa a planos que Deus havia estabelecido e que certamente Ele não teria o retorno desses propósitos. Isso é um princípio de relacionamento que é muito importante. Nós firmamos relacionamentos na medida em que nós validamos, valorizamos as pessoas que fazem parte desses relacionamentos. Pode refletir a respeito deste assunto e perceber que você valoriza muito mais as pessoas a quem você dá importância, e a pessoas que você dá importância, você dá mais atenção, você inclina o seu coração para atender, você se aproxima, você refina o relacionamento. Ao passo que pessoas com quem você não dá tanta importância são pessoas com quem você não refina o relacionamento. São pessoas que são mais distantes, e pode notar que é exatamente assim que acontece. O seu relacionamento marido e mulher não é igual ao relacionamento com um vizinho ou com um colega de trabalho de repente, mas os graus, os níveis, as nuances de relacionamentos, elas se diferem exatamente pelo grau de importância, pelo grau de significância que as pessoas dão umas às outras. Na medida em que Deus estabelece propósitos sobre as famílias na terra, o Senhor lhe dá a devida importância às famílias na terra, aguardando que as famílias também deem a devida importância ao Senhor, coisa que Deus não encontrou na terra senão na família de Noé, a ponto dele dizer que somente a família de Noé: eu vejo, Noé, que você é justo diante de mim nesta geração. E essa geração toda está corrompida, mas ainda há uma semente de santidade, há uma semente de temor, há uma semente de intimidade, há uma semente de comunhão. E eu quero dizer agora para você, em nome de Jesus, que a sua família é como a família de Noé. A sua família é uma família cuja semente é uma semente de retidão, é uma semente de comunhão, é uma semente de intimidade, é uma semente de temor, é uma semente de obediência. A sua família, em nome de Jesus, ela é achada justa nessa terra, porque Deus sobre ela lançou propósitos, tais quais os propósitos que a sua família também tem colocado diante do Senhor. Pois bem, nós olhamos no capítulo 6, versos 8 e 9, que o Senhor ele olha para a família de Noé com graça, com misericórdia, com uma atenção muito especial, a ponto do Senhor dizer a Noé: entra na arca, constrói uma arca. E construindo essa arca, entra você e entra a sua família. Noé
e mais 7, 8 pessoas dentro da arca, e Deus estava refazendo o projeto original de famílias restauradas, santificadas, famílias que pudessem carregar os propósitos de Deus e pudessem colocar também diante de Deus esses propósitos, para que essa relação de mão dupla ela pudesse estar íntegra, ela pudesse estar firmada. E nós olhamos aquilo que o Senhor fez quando Ele determinou a Noé, quando ele deveria fazer a arca e como ele deveria fazer a arca. Olha que aquilo que acontece, o episódio quando ele acontece, a situação em si, ela é completamente avessa à realidade dos fatos históricos, porque nós estamos falando de um momento, um tempo de aridez, de sequidão, exatamente numa terra desértica. Deus determina que Noé construa uma arca. Como alguém vai construir uma arca no lugar onde sequer se identifica aí uma apresentação de água que assegure a construção dessa arca? Para quê? Com que razão? Com que objetivo? E a gente começa a notar porque que Noé, ele toma a atitude, ele toma a decisão de construir a arca tal qual Deus havia determinado. Existem coisas que não vai adiantar você nem ninguém questionar diante de Deus. O Senhor não está querendo, em muitas oportunidades, Ele não está querendo que você faça juízo de valor, que você avalie, que você averigue, que você pense, que você imagine. O que Deus quer é cumprimento da palavra dEle. Tem porventura o Senhor maior prazer em holocaustos e sacrifícios do que se obedeça à sua palavra? O que Deus quer é obediência à palavra dEle. E o Senhor encontrou isso na família de Noé, encontrou isso na casa de Noé. Agora perceba que coisa tão extraordinária acontece e por que essa palavra é tão importante para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa parentela. Porque é exatamente neste episódio, neste fato, que o Senhor reestrutura o projeto da família que Ele sonhou um dia para a humanidade e que agora, para aquela geração, estava corrompida. Deus havia sonhado e traçado um plano, um propósito para as famílias, e as famílias daquela geração estavam corrompidas. Olha que para muitas circunstâncias da nossa geração hoje, nós vemos pessoas que estão completamente dispersas em relação a um relacionamento verdadeiro, em relação a um comportamento que seja compatível com a instrução das Escrituras. E certamente essa configuração de pessoas é uma configuração que destoa daquilo que Deus tem desejado para a vida do indivíduo na terra. E muitas famílias estão se perdendo por isso, e muitas pessoas estão se perdendo por isso. Mas Deus olha uma família justa, como eu creio que Deus olha agora para a sua família, enxerga a sua família justa. Eu quero dizer para você, indiferente ao fato de 1, 2, 3, 10, 50 ou 100 pessoas já terem entregue os seus corações ao Senhor Jesus, talvez você seja o único. Você é essa semente de justiça, você é essa semente de retidão, de integridade, você é essa semente que vai fazer florescer na sua casa, na sua família, a família que Deus sonhou, a família que o Senhor sonhou e sobre ela colocou propósitos, e dela também o Senhor espera o cumprimento desses propósitos. E assim acontece com a história da família de Noé. Mas preste atenção, por que isso é tão importante para nós, na medida em que essa formatação de família, esse novo propósito ou projeto de família, agora nos é trazido como aprendizado de vida. Por que razão? Porque neste episódio o Senhor está se mostrando para Noé como sendo um Deus supridor de todas as necessidades da família de Noé. Deus está se apresentando como um supridor, como alguém que é o mantenedor, como alguém que é o sustentador, como alguém que levanta a família de Noé. Nesse episódio, a família de Noé, na sua vida não é diferente. O Senhor tem se mostrado como Deus que cuida, que zela, que dá atenção à sua casa, à sua família, que tem guardado os seus, que tem guardado a sua vida, que tem lhe dado livramentos, que tem lhe dado a oportunidade de crescimento na presença dEle. Tudo isso Deus tem feito para mostrar
o amor dele, a atenção dele, o zelo dele para contigo. E na mesma medida com que você compreende isso, o seu coração está acessível ao Senhor, e ele, sedento como está, tenho certeza, começa a apresentar a Deus esses propósitos e começa a se colocar diante de Deus como aquele que está disposto a servir, a dar o seu tudo ao seu Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas, mas amando ao teu próximo como a ti mesmo. A família de Noé e aquela arca, olha que coisa tão importante, tão expressiva, quando o Senhor manda que Noé construa a arca. Primeiro, tem um detalhe muito importante nisso, é que não veio de Noé o intuito de construir a arca, foi Deus quem falou para Noé: Noé, constrói a arca. Não veio do homem, não veio do coração do homem, veio do coração de Deus. E sobre a família de Noé, Deus colocou um propósito, e dentre esses tantos propósitos, o propósito da construção da arca estava diante de Noé, na condição dele aceitar ou não aceitar. É que o coração de Noé era um coração tão reto, tão íntegro diante de Deus, que Deus sabia com toda a convicção de que Noé não negaria nessa hora. Mas o Senhor, ele conclama Noé para construir aquela arca, e para ensinar a Noé e a ensinar a tantas outras famílias, as nossas, por exemplo, no dia de hoje. Ensinar as nossas famílias a sermos dependentes de Deus, a entregarmos as nossas expectativas, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de vós. Constrói Noé a arca, e a opção agora de escolher não é sua. Em obediência, temor e integridade, inteireza de coração, Noé constrói a arca. O coração dele justo, reto, temente a Deus, ele constrói a arca, e é pela arca que vem a salvação para a família de Noé. Olha que coisa tão extraordinária! A arca é a construção do plano de salvação que Deus estabelece sobre a família de Noé e que Deus estabelece sobre as famílias. Veja que, da mesma maneira como a arca não foi uma ideia e não veio como ideia da vida de Noé, veio de Deus. Olha que a arca para nós é aquilo que nos traz segurança, nos traz a proteção, nos traz revestimento. E quem nos traz revestimento, proteção, quem nos traz cobertura, quem nos proporciona o invólucro necessário para a nossa vida é Jesus. E Jesus não é projeto nascido no coração de homem algum. Jesus é algo que nasceu, é alguém que nasceu no coração de Deus, é um plano, é um projeto, é algo do interesse do coração de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E quando o Senhor deu seu único filho, Ele engenhou isso, Ele projetou isso, Ele arquitetou todas as coisas. O Senhor, Ele aplicou desejo do seu coração, aplicou o tempo, aí tempo de Deus, mas Ele aplicou, Ele fez acontecer, e as coisas aconteceram segundo os propósitos do coração de Deus, por amor às famílias. Jesus é a nossa arca hoje. Assim como a arca para Noé representou salvação, revestimento, proteção, para nós, para nossa casa, para nossa família, é Jesus. Ele é a nossa salvação. Olha, e eu repito que a família de Noé não foi obrigada a entrar na arca, mas por compreender o propósito de salvação, o propósito de proteção da parte de Deus, Noé entrou com a sua família. O salmista fala no capítulo 33, versículo 20, diz assim: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e Ele é o nosso escudo. Você percebe a proteção? O salmista fala da arca. O salmista está falando da presença de Deus, a proteção, o revestimento, a completude, o invólucro. É o Senhor quem nos cinge, Ele nos protege, Ele nos conforta. E tudo isso Deus, com tamanha vontade de realizar sobre as famílias na terra, o Senhor mostra isso para a família de Noé e nos revela pela sua palavra, pelo seu Espírito, nos revela que o Senhor Jesus é a nossa arca. Olha o profeta Isaías no capítulo 31, verso 5, ele diz: como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém, Ele a amparará, a livrará, e passando Ele a salvará. Senhor, o grande
protetor e o grande provedor de Israel. O Senhor se manifestando através da vida do profeta Isaías e demonstrando a Israel a grande família nascida no coração de Deus, povo de Deus, nascido, projetado no coração de Deus, para que eles pudessem compreender algo que você consegue compreender aí onde você está, que nós compreendemos. Ele nos salva, Ele nos ampara, Ele nos dá proteção. Ele é de fato a nossa arca, e como arca, sendo como foi com Noé, Ele também se apresenta a nós: eis que estou à porta e bato. E qualquer pessoa que desejar entrar na arca, a arca está aberta para que essa pessoa entre. Qualquer pessoa que estiver receptiva à ideia de entrar na arca e fazer do Senhor Jesus a sua proteção, o seu amparo, o cuidado que vem de Deus, essa pessoa tem amparo bíblico, legal, para poder entrar pelas portas, como está escrito nas Escrituras, como é trazido na palavra. Entramos pelas portas. O Senhor que construiu um novo e um vivo caminho. Nos evangelhos não é diferente, no Novo Testamento não é diferente, e nós vemos o cuidado de Deus, porque no capítulo 21 de Lucas, verso 17, olha que a Bíblia diz assim: e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Verso 18, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Verso 19, na vossa paciência possuí as vossas almas. É o Senhor Jesus nos assegurando: fica tranquilo, fica sereno, fica sossegado, porque eu sou arca, e como arca me apresento para que você possa entrar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebe como Jesus, ele se apresenta como arca para a minha vida, para a sua vida. Você nota como Deus, ele tem propósitos nas famílias, e sobre as famílias ele lança esses propósitos, espera correspondência. Quando Deus não encontrou isso nos tempos de Noé e percebeu que aquela geração era uma geração completamente corrompida, com seu coração completamente afastado, dissociado da presença e da glória de Deus. E nós nos damos conta exatamente que, não diferentemente disso, muitas pessoas escolhem ainda andar afastadas da presença de Deus, estão distantes da glória de Deus, e o que faz separação entre Ele e nós, o ser humano, o indivíduo como um todo, são os nossos pecados. Está escrito: o cuidado de Deus para com a nossa casa, o cuidado de Deus para conosco. O Senhor, ele quer ser o plano de salvação, o projeto de salvação, e Ele é esse plano de salvação. Basta apenas uma decisão, basta apenas querer, basta apenas ter a iniciativa de dizer: eu quero esse Jesus, eu quero viver esse Evangelho, eu quero viver essa transformação que tanto é citada na Bíblia e tantas pessoas têm testemunhado. Eu quero experimentar uma nova vida em Cristo, porque o Senhor, ele determinou esse plano sobre você, sobre a sua casa, e Ele espera que você, como família, você corresponda na mesma medida para Ele. Ele está esperando só por isso, Ele está esperando que você dê um sim para Ele. Ele está esperando que você abra mão da ansiedade, abra mão da murmuração, abra mão do desafeto, do ódio, abra mão do rancor e comece a abrir o seu coração para receber os frutos do Espírito. E são os frutos do Espírito que dirão quem você é, porque se conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Deixa o Espírito Santo de Deus dirigir o seu ser, deixa o Espírito Santo de Deus conduzir a sua casa, conduzir a sua família, conduzir a sua parentela. Olha que na história de Noé, aquela arca foi construída, o Senhor disse: entra na arca, fecha a arca, você vai calafetar as entradas desta arca, fecha por dentro e por fora, lacra, porque uma verdade a gente pode assegurar: da mesma forma como foi nos tempos de Noé, a arca, ela se fechou, e a porta também vai se fechar. A porta também vai se fechar. Olha que a Bíblia anuncia, deixa muito claro isso, o que aconteceu naqueles tempos, naqueles dias em que Noé anuncia o juízo de Deus, 120 anos. Por 120 anos. Por quanto tempo você tem escutado que o Senhor quer o seu coração, quer a sua vida, quer a vida da sua família, quer uma vida de retidão, uma vida de entrega, uma vida de comunhão com Ele? Na parábola das 10 virgens,
nós vemos que o Senhor nos orienta, nos instrui a respeito de estarmos completamente antenados, ligados nele, e que não sejamos como aquelas 5 virgens imprudentes que adormeceram quando deveriam estar antenadas, deveriam estar acesas, esqueceram de alimentar de azeite as suas candeias, até o momento que o noivo chegou à meia-noite. E aquelas que haviam saído para buscar mais azeite, quando retornaram, encontraram a porta fechada. As portas se fecharam para muitos no tempo de Noé. As portas da arca estavam fechadas, porque as pessoas fizeram uma escolha, as famílias fizeram uma escolha. E a escolha era continuar andando na corrupção, numa vida desregrada, numa vida sem absolutamente nenhum interesse e nenhum entusiasmo em andar segundo as leis, os preceitos e os princípios de Deus. Estamos sempre diante de escolhas que precisam ser feitas, sempre diante de escolhas que precisam ser tomadas. Novamente nos evangelhos, você vai ver em Mateus capítulo 4, verso 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora você observa que se isso acontecer nos tempos de Jesus, por que não aconteceria em nossa geração? Mas mudamos o tempo, mudamos os momentos, mas o comportamental humano é o mesmo, porque assim foi nos tempos de Noé, assim foi nos tempos de Jesus, e assim continua sendo nos tempos de hoje, na contemporaneidade. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e o reino dos céus está sendo manifesto sobre a terra, e a porta, ela está aberta. Ela não é a porta larga, ela é a porta estreita, porque a larga leva muitas pessoas para a perdição, mas a porta estreita é essa, a porta a que o Senhor te convida para você entrar, para a sua família entrar, a porta estreita que leva à salvação, que leva para dentro da arca, da Brit Aaron, a arca da aliança. A arca da aliança hoje é Jesus. A arca da aliança hoje, no tempo da graça, a arca da aliança é Jesus, e nós entramos nessa arca, e temos nessa arca personalizada na pessoa de Cristo. Nós temos a proteção, temos o revestimento, temos o sustento, temos o amparo, temos a provisão, temos tudo. Nele nós estamos firmados. A sua família nele está firmada, e a sua família dele precisa. Ele é a nossa arca. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E nós vemos a luta da igreja primitiva, no princípio do século, no início do século I e nos primeiros séculos, a corrida para poder anunciar às pessoas que era tempo delas começarem a enxergar o plano, os projetos, os propósitos de Deus para com as suas vidas, e as suas casas e as suas famílias. Ele não mudou, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há mudança nem sombra de variação. Todas as coisas passarão, mas a palavra dele não vai passar. A natureza de Deus é a mesma, e o que Deus sonhou para Noé nos tempos de Noé, e o que Deus sonhou para as famílias nos tempos em que Jesus dizia: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, é o mesmo propósito com que hoje essa mensagem chega dentro do seu lar. O mesmo propósito que faz com que essa semente, através deste vídeo, desta transmissão, possa chegar dentro da sua casa e possa ocupar lugar expressivo nos corações das pessoas. Elas possam se levantar agora, se levantando com alegria, com avidez, com a certeza de que agora são novas pessoas, novas criaturas. Afinal de contas, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está fazendo todas as coisas novas na sua casa. Quem sabe apenas pelo fato de você estar acolhendo agora a mensagem, quem sabe agora apenas pelo advento de você estar sendo receptivo à instrução e à direção do Espírito Santo de Deus, mas é a morada que Ele quer fazer em você, é a morada que Ele quer fazer na sua casa, na sua parentela, na sua família.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O plano de Deus para Noé, o plano de Deus para as famílias que negaram a verdade que vinha através de Noé e preferiram continuar andando na corrupção, preferiram continuar andando fora da presença de Deus, ao invés de aplicar os seus corações no Senhor. Esse texto é de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. A promessa de Deus não retarda e não falha, e o que Deus quer é arrependimento, porque arrependimento nos leva às capacidades espirituais que muitas vezes falta para as pessoas. O arrependimento tem sido impeditivo, tem sido obstáculo para que a gente possa enxergar uma vida plena, uma vida abundante, uma vida muito além daquilo que temos vivido. Projeto de Deus para as famílias dessa terra, para as famílias do Brasil, para as famílias do nosso estado, da nossa cidade, da nossa comunidade. Os propósitos de Deus para a sua família, e tenha certeza que sobre a sua família Deus coloca propósitos, e o Senhor ele vai receber seguramente também em contrapartida o cumprimento desses propósitos, dessas famílias, da sua família, diante do Senhor. Noé, prepara a arca, entra na arca. Essa arca é a sua salvação, essa arca é a salvação para os seus, essa arca é a salvação que foi negada e rejeitada pelas pessoas, mas essa é a arca cuja porta está Noé agora se fechando, porque você entra e a porta se fecha. E uma coisa muito importante e muito dura acontece depois que Noé entra naquela arca, cumprindo toda a direção de Deus. É que depois que Noé entra naquela arca, e tudo que Deus havia determinado para que se cumprisse e estivesse dentro da arca, estivesse portanto lá dentro, a porta é fechada, e o que se vê depois daquele instante é apenas gemido de dor, angústia, morte. E as pessoas estavam perecendo, e pereceram porque escolheram andar no pecado, pereceram porque fizeram uma escolha, porque adotaram a mesma conduta de sempre e não se permitiram conhecer um novo tempo, um novo momento, não se deram a oportunidade de experimentar uma nova etapa de vida, da oportunidade para que o Senhor pudesse escrever um novo instante. Aquelas pessoas decidiram andar no pecado e preferiram andar no pecado. O Senhor te dá essa oportunidade, o Senhor lhe dá essa chance, o Senhor dá essa oportunidade para a sua família, para a sua casa, para fazer dela um lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar de celebração, porque fora da arca, fora de Jesus, não há outra coisa senão dor e tristeza. Nós encontramos alegria com autenticidade, nós encontramos alegria com verdade, nós encontramos a satisfação, nós encontramos júbilo, nós encontramos certeza de vida plena e abundante quando estamos dentro da arca, e essa arca é Jesus. Não seremos como Noé, ou como as pessoas, melhor dizendo, no tempo de Noé. Seremos sim como Noé, adotando a escolha certa de entrar na arca, escolhendo andar na presença de Deus, mas não fazendo as escolhas que as outras famílias que ficaram fora da arca adotaram e se afastaram da presença de Deus, sequer quiseram andar na presença de Deus. Andamos na presença de Deus, andamos diante do Senhor, como Noé andou, assim nós andamos também. Não correremos o risco de perecer como aqueles que escolheram não entrar na arca tiveram que experimentar. Nós andamos na presença do nosso Deus, nós escolhemos andar na presença de Deus. João capítulo 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. É o Senhor que é a sua arca, é o Senhor que é o seu sustento, a sua provisão, o seu amparo. Ele te dá a oportunidade, Ele se apresenta para a sua casa, para a sua família, com propósitos, e sobre a sua família o Senhor derrama esses propósitos, e a sua família corresponde aos propósitos. Isso é profundidade de relacionamento, isso é intensidade e verdade de relacionamento. O verso 28 do mesmo capítulo 10 de João diz assim: dou-lhes a vida eterna,
e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Sabe por quê? Porque nós não estamos sujeitos à perdição, não estamos sujeitos à maldição, não estamos sujeitos à morte. Temos agora a proteção que só é assegurada por aquele que se apresenta como a arca, e o Senhor Jesus nos dá essa garantia. Ninguém tira-nos da mão dele, ele nos dá a vida eterna, e nós somos dele, e de maneira nenhuma ele nos lança fora. Fazemos parte do aprisco das ovelhas do Senhor, fazemos parte do celeiro daqueles que um dia abriram seus corações e disseram sim para Jesus. Tiago, do capítulo 1, verso 15, ele diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Pecado gera morte, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E assim como Deus chamou a família de Moisés, e sobre esta família Deus estabeleceu propósitos, e propósitos que foram correspondidos, como Deus levanta a família de Davi, que também corresponde aos propósitos, mesmo com os altos e baixos da história de Davi e da sua família. Deus levanta Noé, que cumpre propósitos, corresponde a esses propósitos. Deus levantou José e Maria, escolhidos segundo a vontade e o coração de Deus, para compreenderem os propósitos de Deus em estarem cuidando do Salvador que seria chegado à terra. Deus estabelece sobre as famílias propósitos e espera dessas famílias a consumação, a projeção realizável desses propósitos. Deus faz isso com a sua família, e Deus quer realizar propósitos na sua família e esperar que esses propósitos sejam apresentados diante dele na mesma condição. Em nome de Jesus, eu quero dizer nessa hora que a mão de Deus está sobre a sua casa, e eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus, receba essa oração que nós vamos fazer agora, porque eu creio que é a mão de Deus sobre você, em nome de Jesus, sobre a sua parentela, em nome de Jesus. Pai, nessa hora, meu Senhor, nós colocamos diante de Ti, Deus, cada família, colocamos diante do Senhor, ó Pai, cada ente, meu Senhor, ó Deus, que participa, que integra essa família e que agora acompanha essa mensagem. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, o cumprimento dos planos do Senhor para esta casa, para esta família, em nome de Jesus. Ó Deus, nada, meu Senhor, há de se perder, meu Pai, naquilo que o Senhor engenhou para fazer com cada uma dessas famílias. Tudo há de se cumprir, meu Senhor, em nome de Jesus. As promessas, ó Deus, as missões, as responsabilidades, o chamado para cada uma, tudo, Pai, haverá de ser correspondido na mesma proporção, meu Senhor, ó Deus, em que elas recebem do Senhor essa direção, instrução, em nome de Jesus. E eu, meu Senhor, profetizo nessa hora sobre cada família, Pai, agora em nome de Jesus, famílias com corações, meu Senhor, sensíveis ao Teu Espírito, famílias, meu Senhor, com seus corações completamente abertos e dependentes do Senhor, ó Deus, sendo receptivos à direção da Tua Palavra, em nome de Jesus, Senhor. E verão, Pai, um tempo novo, experimentarão, Pai, uma nova etapa, um novo momento, assim como a família de Noé experimentou um novo mundo foi escrito. Houve, meu Senhor, uma reestruturação de toda a existência a partir de uma família, que foi a família de Noé. Assim seja, Pai, com cada família. Restaura e reestrutura, Pai, os projetos para este mundo, em nome de Jesus, por meio de cada família, ó Deus, que se inclina para ouvir a Tua voz e para cumprir os desígnios do Teu coração, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos, Senhor, ó Pai, para a glória do Teu nome. Você pode dizer amém, onde você está, diga amém, amém, e Deus seja louvado. Estamos chegando ao final, mas quero dizer para você, em nome de Jesus, para a sua família, estejam firmes, derramem amor uns para com os outros, não cessem de apreciar a bondade de Deus manifesta nessa pessoa que está perto de você, seu marido, sua esposa, seus filhos, pai, mãe. Celebre com muita alegria, com muita gratidão a Deus. O Senhor deu cada uma dessas pessoas para você cuidar e para você ser um intercessor, efetivamente um intercessor, para você lutar por elas, para você guerrear por elas, para você interceder por elas. Deus te levantou para você fazer diferença na vida delas.
fazemos a diferença dentro da nossa família, fazemos a diferença como família, fazemos a diferença dentro dessa sociedade. Em nome de Jesus, assim seja, para a glória do nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe então a sua vida, a família, a sua casa, a parentela, em nome de Jesus. E eu repito, estejam conosco, se conectem com a comunidade profética Árvore da Vida através das redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, no canal do Telegram da comunidade profética Árvore da Vida, também no YouTube, em nome de Jesus, e nós todos conectados com o Rei da Glória, Jesus, o Rei da Glória, em nome de Jesus. Um beijo grande no seu coração. Deus te abençoe. Amém e amém.